perguntou, ele falou que muitas pessoas estão entrando... Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou dar início aqui ao nosso encontro de hoje. Quero dar boas-vindas à professora Andréa Santana Leone de Souza e agradecê-la aqui em nome do Grupo Direito e Sexualidade por ter aceitado o nosso convite e vir debater conosco o tema sobre a autonomia da criança intersexo. A professora Andréa, ela é pós-doutoranda em Novas Tecnologias de Direito pela Universidade Mediterrânea de Reggio, Calábria, na Itália. É doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia. E, além disso, ela é professora de Direito Civil e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, no curso de mestrado da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E é líder do grupo de pesquisa intitulado Existo. Bom, quero agradecer, né, quero reforçar que quem tiver alguma dúvida sobre o tema que será abordado, enfim, basta perguntar diretamente para a própria professora, para isso é só abrir a câmera, né, e o áudio, como a gente sempre faz, ou também redigir a pergunta ali no chatzinho ao lado, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a professora Andréa. Fica à vontade, professora. Olá, pessoal. Boa tarde de novo, né? A gente está aí nesse momento em que os encontros virtuais são os possíveis, mas que são muito valorosos. E que bom que os grupos de pesquisa continuam se encontrando. Eu acho que é uma forma da gente fazer resistência a esse ano de 2020, que vem sendo um ano de tantos desafios, né? Agradecer o convite do professor Leandro, que eu tenho um carinho enorme, foi meu avaliador na banca de doutorado e me ajudou muito para que a tese realmente conseguisse ser parida. Foi essencial para meu processo, né, de alcançar o caminho correto e um caminho mais adequado aí nos momentos finais da tese, me atendendo prontamente. Então, eu fico assim muito agradecida, né, de estar aqui e ter sido convidada por ele. E um prazer conhecê-los, dizer que eu já trouxe um time também, né, eu trouxe fãs. Luiz é meu aluno lá do grupo de pesquisa, Existo, ele que está aqui fazendo a tietagem. Luiz, obrigada pela presença. Eu acho que Laís também ia chegar para também participar um pouco do debate. Eu acho que é uma alegria a gente poder utilizar esse espaço virtual que traz também uma possibilidade ampla de comunicação, né? Estamos cada um em um lugar, ó, Laís está aqui. Estamos cada um em um lugar e estamos todos tentando buscar uma conexão de uma maneira e trazer comunicação para garantir. Eu trouxe uns slides, eu sei que slide é um negócio meio chato, mas eu trouxe um para a gente tentar, né, organizar a ideia, até porque é um tema que, para mim, é um tema muito caro, porque é um tema que praticamente acompanha a minha vida inteira, pelo menos a minha vida inteira de pesquisa. E aí, falar sobre a autonomia da criança intersexo é falar sobre uma série de fatores que se comunicam a essa discussão. Vocês já conseguem ver? Ai, meu Deus. Assim eu não vejo. Tranquilo, professora. Oi? Estão vendo? Tá aparecendo. Massa. Então, pessoal, eu queria, na verdade, começar falando um pouco do meu lugar, né? De onde que eu falo. Eu entrei no grupo de pesquisa Direitos Humanos, Saúde e Família em 2011, que foi minha primeira oportunidade de pensar sobre criança intersexo. Normalmente eu começo as minhas palestras perguntando se alguém já ouviu falar sobre intersexualidade, mas perguntar isso no grupo de Direito e Sexualidade, tendo o professor Leandro, ia ser até chato, né? Então, talvez a pergunta fosse: quem conhece uma pessoa intersexo? Que isso ainda é um tabu, né? Ainda que a gente saiba o tema, porque pesquisamos dentro dessa grande área, mas a gente ainda tem dificuldade. Imaginem vocês que lá em 2011 eu nunca tinha ouvido falar, mas era a minha oportunidade de bolsa. Tinha bolsa de pesquisa para ser voluntária no ambulatório das clínicas, no Hospital das Clínicas, que tem um ambulatório que atende a todas as crianças do estado da Bahia com intersexo, e a bolsa era para ser voluntária lá. Eu nunca tinha ouvido falar, mas é claro que disse que eu adorava esse tema, e era um tema muito especial. Eu tinha muito interesse em falar sobre isso. Eu estava num processo de entender onde eu estava ali no mundo do direito, e enquanto acadêmica do direito, eu já sabia que a advocacia não era o meu caminho, não a advocacia que eu estava estagiando. E essa bolsa foi uma oportunidade de conhecer o mundo da pesquisa, que então me disseram que era um mundo de óculos cor-de-rosa,
E eu falei, então eu quero ver esse negócio aí de óculos cor-de-rosa, né? Como é que faz? E aí eu tive essa oportunidade. Passei na seleção, inclusive a minha orientadora era a professora Isabel Lima, uma pessoa incrível, imaginem vocês, isso é uma coisa relevante para essa apresentação. Na seleção, ela perguntou como você quer estar daqui a 40 anos. E eu escrevi na minha redação de seleção, que eu queria ser uma professora aposentada, e que uma professora aposentada que ainda pudesse apreciar os passarinhos. Quando eu saí da seleção, eu pensei, eu devo estar louca, como é que eu disse uma coisa dessa numa seleção de direito? Essa mulher vai me trucidar. Ela me aprovou, porque ela também tem uma visão diferenciada desse mundo do direito. E quando eu passei, ela disse, você colocou aqui que gosta de passarinho, né? Eu adoro passarinho. Então, ela tem um olhar diferente. E foi desse olhar diferente que me despertou para esse mundo novo que eu estava conhecendo. Um mundo em um ambulatório que atendia todas as crianças com intersexo do estado da Bahia. E eu não sabia nada sobre o tema. Li uns textos e tinha um monte de verdade dentro de mim sobre a não necessidade de fazer cirurgia, porque eu tinha lido um texto médico sobre as mães e os pais e a omissão desses pais. Mas todo esse pensamento dentro de uma lógica limitada, de uma leitura de um texto breve, ainda precisando entender o que era aquilo ali. E aí a gente começa com um primeiro fato, que eu imagino que vocês saibam, mas só mesmo para a gente ir desconstruindo e desvelando esse tema, que é, então, o que é intersexo, né? Imagina que o intersexo, que a gente conhece popularmente como hermafrodita, hoje esse termo não é mais utilizado, porque a gente entende que esse termo hermafrodita chancela um estigma que a gente não quer que essas pessoas carreguem. Então, o intersexo, a gente usa o conceito de Ana Karina Canguçu Campinho, que é uma psicóloga que pesquisa esse tema há mais de 10 anos, e ela vai dizer que é uma condição de nascença em que os órgãos sexuais e reprodutivos não correspondem às corporeidades esperadas socialmente para o sexo masculino ou feminino. A gente tem o termo intersexo como um termo guarda-chuva, que cabe em diversos tipos de intersexualidade. Um dos tipos de intersexualidade é a hiperplasia adrenal congênita, que é o tipo mais comum de ambiguidade genital. Ambiguidade genital é um tipo que, no nascimento, você já não sabe identificar se aquela criança é do sexo feminino ou do sexo masculino, dentro dessa estrutura binária que nós temos hoje, na nossa lógica biomédica. E por isso, por ser esse nascimento imediato, de difícil, e sendo difícil detectar naquele momento do nascimento, eu escolhi a hiperplasia adrenal congênita como meu recorte para a intersexualidade. Imaginem vocês que desde 2012, a hiperplasia adrenal congênita foi incluída no teste do pezinho. Então, desde 2012, a gente já começa a ter o rastreamento, mas a gente ainda não tem dados muito consistentes sobre como é a situação do intersexo no Brasil. A gente tem uma situação no mundo. A gente tem uma informação da ONU que 1% da população mundial tem intersexo, que é o mesmo percentual de pessoas com olhos verdes. E todo mundo conhece alguém de olho verde. Né? Desde que eu vi esse dado, eu fiquei muito assustada, porque é claro que a gente conhece alguém de olho verde, mas é claro que a gente tem dificuldade de saber quem é a pessoa intersexo que está do nosso lado, porque essa história ainda é um tabu. Essa história é um segredo, é um silêncio. E é melhor assim, né? Porque assim, como é que você vai explicar ao seu vizinho que seu filho não tem sexo biológico definido? Como é que você vai explicar ao seu parente que isso está acontecendo? Chegar com essa informação do que é intersexo ambulatório é completamente diferente. Porque no ambulatório a gente vê o sofrimento dessa mãe, o nível de mulheres que se divorciaram depois do nascimento de bebês intersexo no ambulatório é gigante, né? Casos de avós que tocaram fogo no berço com o neto dentro, porque achava que o neto era um monstro, era uma monstruosidade. Há casos de mães que rejeitam seus filhos por não entender o que foi que elas fizeram, qual foi o erro delas. Tudo isso porque não se encaixa dentro de um padrão binário heteronormativo que foi imposto para a gente. Imagina que nó na cabeça dessa mãe
e desse pai e dessas pessoas. Imagina que nó na cabeça da sociedade que não tem informação sobre o tema. E eu acho que aí a importância, né, de momentos como esse, de grupos de pesquisa que estão escrevendo, eu vi que mais cedo vocês estavam ali, como é que vai ser a publicação? A importância da publicação é alcançar e extravasar os muros da universidade. Não adianta a gente ficar aqui, né, nós 20, conversando sobre o tema. A gente precisa ampliar essa discussão. E eu acredito que somos, né, os promotores dessa possibilidade. E aí, voltando e organizando a nossa discussão, a gente sabe também que a intersexualidade não é uma discussão de identidade de gênero, não é uma discussão de orientação sexual, nem se limita à nossa lógica de sexo biológico binário. Mas a intersexualidade faz emergir todas essas discussões. Porque quando uma criança nasce fora do padrão socialmente esperado para a lógica binária do sexo feminino e masculino, surge, então, o questionamento de se devemos mesmo seguir esse padrão binário. E quais são os limites que esse padrão tem que ser, né, permitido e percebido. O nascimento dessa criança com intersexo, ele traz algumas situações emergenciais, que são as situações que a gente lida diretamente lá no ambulatório. E aí, no ambulatório, hoje, eu sigo como voluntária, agora como advogada, né? Lá em 2011, eu era estagiária de Direito. Inclusive, quando eu entrei, a minha primeira chefa era assistente social. E ela disse, eu não concordo com o estudante de Direito nesse ambulatório, porque vocês não servem para nada. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque vocês só querem judicializar as coisas. E aqui eu quero resolver. Eu cheguei em casa chorando, contei à minha mãe que a mulher me odiava. Mas com ela, eu consegui ter o maior aprendizado da minha vida. Porque, de fato, a minha formação, e talvez não seja de vocês, mas a minha formação foi uma formação para judicialização. Eu fui formada para acionar o judiciário através de um processo. Eu não fui formada, na minha época, para bater na porta da prefeitura e perguntar por que o transporte fora de domicílio não está sendo, né, incluído para aquela pessoa que precisa. Nem para perguntar à Secretaria de Saúde por que o medicamento não está sendo fornecido, sendo que eles são responsáveis. Esse procedimento administrativo, eu não fui, né, instigada a provocar. E lá no ambulatório, a gente aprendeu que antes mesmo de chegar no judiciário, a gente ia resolver de todas as formas. Então, no ambulatório, basicamente, a gente assume a questão de registro civil, a questão de medicamento, e a gente acompanha a lógica do protocolo para designação sexual. E aí eu tentei dividir um pouco essa apresentação para acompanhar um pouco, né, o que a gente passa. A primeira coisa que é imediata para a gente é a questão do registro civil. A nossa lei de registro público exige que a gente tenha a indicação do sexo biológico para ter a certidão de nascimento. Então, quando a gente nasce, a gente recebe a declaração de nascido vivo, que é o DNV, e lá tem um quadradinho para o médico botar um X se é feminino ou um X se é masculino. E desde 2012 tem um X de sexo ignorado. Só que esse DNV, que desde 2012 segue como ignorado, não acompanha a mudança do protocolo de como fazer uma certidão de nascimento. Porque na hora lá do cartório, o sexo ignorado nunca foi útil, nunca serviu. E então, essa mãe precisa ajuizar uma ação para fazer um registro civil sem indicação do sexo, que é o que a gente faz aqui na Bahia, né? Lá no ambulatório. A gente ajuiza uma ação requerendo que essa mãe tenha certidão de nascimento. Mas aí a gente tem o nosso primeiro obstáculo, porque o nome no Brasil indica o gênero, né? Andréa, pelo menos no Brasil, a gente acha que é uma menina, na Itália até homem, né? Mas no Brasil a gente acha que é uma menina, Caio a gente acha que é um homem, e por aí vai. E quando a gente pensou, a gente escreveu uma cartilha, a gente pensou em qual sugestão dar a essas famílias, a gente pensou, não, vamos registrar como recém-nascido de não sei quemzinha. Isso lá em 2014. Recém-nascido de não sei quemzinha. Mas quando a gente falava assim para a mãe, ó mãe, a gente tem uma ideia bárbara, a gente quer registrar o filho da senhora aqui de maneira inovadora, como recém-nascido da senhora.
ou a senhora pode dizer o nome que a senhora já queria dar ao seu filho, que a gente ajuiza a ação pedindo para indicar o nome. Era óbvio. É claro que a mãe queria indicar o nome. Imagina, e eu vou dizer aqui o nome, né, fictício, a mãe de Maria, que passou 9 meses esperando por Maria, as lembrancinhas eram rosa. Quando Maria nasce, o médico diz, impossível definir o sexo biológico. Essa mãe fica em choque. E é claro que quando eu pergunto a essa mãe, você quer que eu registre sua filha como? Como filha de Dona Joana ou como Maria? A mãe me diz, como Maria. Me olha achando que eu sou muito louca. Anos depois, a gente até, com a junção com do movimento intersexo, a gente muda até essa opinião, porque hoje o movimento entende que recém-nascido de mãe e tal, viola também o direito à identidade, que é uma discussão importante a ser feita. Mas naquela época era uma tentativa de não indicar o gênero, a gente estava tentando encontrar um melhor caminho, né? E eu acho que esse caminho ainda não chegou. A gente está num processo, o movimento está em um processo de descoberta, o movimento está em um processo de tentativa. E aí, imaginem vocês que na pesquisa de mestrado, quando a gente perguntou para os pais se eles entendiam que era obrigatório registrar a criança, eles entendiam que não era obrigatório registrar, não, que registravam depois, né? Depois de designar o sexo biológico, que era uma condução até típica do próprio ambulatório, que seria designado o sexo tão logo, e aí já faria a certidão de nascimento com a definição desse sexo biológico. Tanto que das 16 pessoas que a gente registrou, que a gente fez a entrevista, 10 registraram após o 2º mês, já com a definição do sexo biológico, e esses 6 que registraram porque os médicos, no momento do DNV, marcaram se era feminino ou masculino. Já indicaram um sexo biológico. Então, assim, os médicos, em um processo de sugestão do que seria, já tinham dado, então, um encaminhamento para aquela situação. E nenhuma das situações foi por conta de uma ação judicial ou, né, por conta de uma outra situação. Exceto um caso. Um dos casos desses 6, eu perguntei assim ao cara, mas como foi que o senhor registrou seu filho? Aí ele falou, doutora, foi o seguinte, eu fui lá registrar minha filha, o cartório disse que não podia porque não tinha indicação do sexo. Mas aí, sabe o que eu fiz? A mulher do cartório me disse que se eu levasse um papel de próprio punho, dizendo que meu filho nasceu dentro de casa e botasse 2 testemunhas para assinar, eu podia registrar meu filho no sexo que eu quisesse. E aí foi isso que eu fiz. Então, um desses 6 teve também essa peripécia, que foi uma indicação do cartório, mas eu fico pensando no nó que a gente dá na lei para conseguir acessar direitos mínimos. Porque tudo isso só acontece porque não tem uma legislação que acolha esse pai que precisa da certidão de nascimento para acessar o plano de saúde, para acessar equipamento público básico. Então, assim, esse pai também age, né, numa tentativa de direitos mínimos. Eu trouxe aqui 3 casos, assim, muito simbólicos que a gente, né, trouxe lá no ambulatório, que é o caso de Tiago, que eu contei a vocês, que foi o caso do cartório, né, que ele disse e fez a próprio punho. O outro caso é de Viviane. Esses nomes são todos fictícios. Viviane nasceu com ambiguidade genitália em São Paulo. Em São Paulo, fez a cirurgia de designação sexual ainda pequena, para, então, definir-se por Viviane. Aos 10 anos, Viviane começa a gostar da amiguinha. Quando ela começa a gostar da amiguinha, ela começa também a não gostar do corpo dela. E ela começa a reclamar para a médica, porque ela já faz acompanhamento no ambulatório. E já faz acompanhamento no ambulatório aqui da Bahia, né? Nesse tempo, ela se muda para a Bahia. Ela chega com 12 anos no ambulatório, depois de 2 anos dizendo que não gosta do corpo, e diz, olha, agora eu sou Danilo. Todos os meus amigos me chamam de Danilo. Eu agora tenho Facebook, e agora eu quero tirar as minhas mamas. E aí, assim, como tem uma inconsistência, né,
ia ter uma tentativa de regular hormônio, normalmente são mulheres que já têm uma evolução hormonal muito, muito maior do que uma menina de 12 anos, que a gente entenderia como uma menina de 12 anos padrão. E aí Danilo começa a fazer um tratamento para, então, ser designado para o sexo masculino, aos 12 anos. Danilo não vai fazer cirurgia ainda, porque tem 12 anos, mas Danilo para de ir para a escola, porque ele não é mais Viviane, ele é Danilo. Danilo para de ir para a escola, pessoal, e a gente descobre que Danilo nunca teve certidão de nascimento. E conseguia, né, ir para a escola e tudo, porque morava no interior, e uma vida muito difícil. E com 14 anos, a gente ajuiza uma ação para, então, garantir certidão de nascimento a Danilo. E garantir que Danilo, né, fique sendo chamado por Danilo. Danilo que passa aí uma longa trajetória de luta, porque, olha, eu entrei em 2011, a gente começou a ação em 2013, e a gente, em 2018, teve uma decisão. Teve uma decisão depois que a gente fez uma parceria com o Ministério Público, aí fez uma reunião com os promotores, sensibilizou os promotores, porque os promotores queriam, inclusive, recorrer das sentenças, porque o domicílio da pessoa não era Salvador. E a nossa ação era em Salvador, porque a gente estava lá, a gente não podia entrar no interior de Danilo, no interior de Tiago, imagina como seria. E aí, com essa sensibilização e essa parceria, a gente consegue uma sentença. Na audiência, a juíza, que deveria, né, fazer uma discussão sobre garantia de direito ao nome, garantia de certidão de nascimento, garantia do exercício da cidadania, pergunta a Danilo de quem que ele gosta, qual é a preferência sexual dele. Se ele gosta de menino ou de menina, se ele já beijou na boca de menino. E aquele momento que é constrangedor, para Danilo, é o momento da vida dele, porque ele acha que ele está tendo a possibilidade de contar para alguém que alguém pode ajudá-lo. E aí ele conta detalhes da vida íntima, né, de um dia que beijou no beco de um menino, para essa juíza que fica satisfeita com as informações e acha que foram pertinentes. E aí, quando ele vai assinar a ata da audiência, ele pergunta, eu vou assinar como Danilo? Aí ela fala, agora não. Ainda não. E ele chora feliz por entender que aquele ainda não é a certeza de que ele será Danilo, de que ele vai poder voltar a estudar, de que aquilo vai tudo, né, vai tudo mudar. Mas é uma cena de horror, é assustador, é monstruoso. Pensar que a gente estava vivendo aquilo ali, em 2018. E tudo isso pensando numa tentativa de garantir o mínimo, que é o direito ao nome, ao exercício de cidadania, direitos constitucionais. Então, assim, é muito assustador pensar que a gente ainda está passando por esse processo. Atualmente, né, a gente está acompanhando o CNJ fazendo uma discussão ampla sobre a mudança, né, dessa exigência do registro civil, né, da exigência do sexo biológico. A gente já foi chamado como pesquisador para falar no CNJ sobre isso. O CNJ está ouvindo ativistas, né, está ouvindo estudiosos, está ouvindo advogados, está acontecendo uma experiência até interessante, assim, eu não tinha tido a oportunidade ainda na vida de ver um processo de mudança, e tem sido uma experiência interessante. A gente já tem alguns provimentos, né, estaduais, tem um provimento do Rio Grande do Sul, provimento do Paraná, se eu não me engano, essa semana teve um provimento de São Paulo, provimentos que permitem que o registro aconteça no momento do nascimento. É claro que são provimentos que ainda estão em um processo, né? Porque ainda são frutos de uma lógica binária, ainda são frutos de uma discussão muito jurídica. Os ativistas seguem em outras discussões, por exemplo, esse agora que saiu de São Paulo, indica para a pessoa colocar sexo ignorado na certidão de nascimento. E é uma luta que o movimento faz para que não seja assim. O movimento não quer sexo ignorado, né? O movimento até discute entre eles qual seria a melhor possibilidade. Mas a melhor possibilidade não é sexo ignorado. Sexo ignorado reforça esse estigma de que não tem sexo, de que é um sexo que não é o adequado, o correto. Então, a gente ainda está aí nesse processo. O do Rio Grande do Sul chegou a acolher, inclusive, aquilo que eu falei para vocês lá, que tem na nossa cartilha,
de ter a possibilidade de registrar como recém-nascido e botar o nome dos pais. E aí, depois, retificar e colocar o nome, né, que realmente é daquele bebê ou daquela criança. Trazendo a possibilidade de fazer uma retificação no cartório, não mais judicial, que já é um avanço. É muito importante que aconteça no cartório para que a gente não tenha o tempo do judiciário, que é um tempo tão diferente da necessidade social, né? Mas ainda com todos os percalços, né, que a gente está aí vivenciando. Eu acho que essa parte do direito ao nome é talvez o tema mais, assim, nebuloso da questão da criança intersexo, justamente pela dificuldade de pensar em uma solução que seja mais adequada. Considerando todos esses pontos, né? Considerando que o nome sempre indica o gênero, considerando que a gente perpassa uma lógica binária, considerando que sempre vai ser muito difícil pensar nesse nome, nessa retificação. E aí, assim, só para a gente poder dar uma continuidade, e fiquem à vontade se tiverem dúvidas, e se eu estiver falando rápido também, isso acontece, é muito comum. Vocês podem gritar. Um outro caso que é muito simbólico, antes mesmo de falar da autonomia, é em relação ao medicamento. Vou falar bem breve, mas só para deixar claro também que essa criança, seja o tipo que for, ela precisa de acompanhamento de saúde também, que isso é um fato, que não é um fato que ninguém nega, que ninguém negligencia, mas que precisa de apoio estadual. E aí a gente tem aqui esse exemplo de Maria Júlia, que usa um medicamento que quase todas as crianças usam. A gente tenta, em 2015, administrativamente, com o ensinamento lá da minha ex-chefe, mas sem êxito. Em 2016, a gente inicia uma mandado de segurança, em abril. Em maio, tem liminar deferida. Em outubro, tem segurança concedida. Pô, um processo de sucesso. Mas o Estado nunca cumpriu essa decisão. O Estado seguiu dizendo que não podia comprar o remédio, porque esse remédio não era fabricado industrialmente, sendo que a USP fornece essa medicação. É uma medicação de 5 centavos. É muito barato, assim, muito barato no caso, dentro de uma classe social, mas é caro para quem não tem nada, né? E mesmo sendo barato para o Estado entende que não pode comprar medicamento manipulado. Tinha que ser medicamento industrial, mesmo sabendo que esse medicamento não está sendo mais fornecido industrialmente. Porque, segundo a Anvisa, não atendia requisitos mínimos. A gente requer que o Estado compre, então, pela USP, o Estado nega, mas com essa parceria do Ministério Público, o Ministério Público consegue, então, fazer uma parceria com o Ministério Público Federal, consultar a Anvisa para conseguir liberar a produção desse medicamento, e a gente consegue desatar esse nó. Mas imagine que eu estou contando a história de 2015 para vocês, que agora, em 2019, esse medicamento chegou na Secretaria de Saúde, só que aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, as famílias não estão sendo encontradas, a gente tem dificuldade de comunicação, as famílias são muito pobres, mudam de telefone o tempo inteiro, não estão indo para o ambulatório por causa da pandemia, e agora a gente só está entregando medicamento para 5 pessoas cadastradas. Ou seja, esse medicamento, inclusive, vai perder a validade. E a gente vai perder o medicamento que comprou. Porque a gente está demorando 5 anos para entregar um medicamento, e aí, com a pandemia também, tudo ficou muito mais complicado. E isso é para também mostrar, né, o sacrifício e o sofrimento que essas pessoas passam a todo tempo. Porque a gente está falando de um medicamento de 5 centavos. Olha que maluquice. Mas acontece que foi o motivo maior que eu fui convidada para chegar até aqui, né? Acontece que um dia no ambulatório, uma mãe ia ter uma filha, ela esperou Maria o tempo inteiro. Maria nasceu com ambiguidade genitália e os médicos entendiam que não era para ser Maria, era para ser João. Estou trazendo um exemplo fictício com nomes típicos, né? Para ser João. E informou a essa mãe, olha mãe, os exames indicam que essa criança é João. Só que essa criança já estava para essa mãe definida que era Maria. E a mãe disse, não vai ser João não, vai ser Maria. As lembranças são rosas, está tudo pronto, meu filho, o quarto já está pintado. Minha filha, a decisão não é minha filha é Maria. Aí na hora o médico virou para mim e falou assim, e aí, eu faço o que agora? Já que esse pai está querendo tomar uma decisão
que não é o mais adequado para essa criança? Nesse momento, eu fiquei também sem saber responder. Eu falei, chama o Ministério Público. Aí o Ministério Público faz o quê? Intervém. E quem está na casa com esses pais? Com essa criança? E as consequências dessa intervenção? E aí, nesse momento, surgiu, então, o meu problema de pesquisa do mestrado, que era o limite do poder familiar diante da autonomia da criança. Nessa época, a minha lógica partia de um viés civilista. Só que aí eu entendi que o direito civil não dava conta de pensar em autonomia da criança. E com esse entendimento, no doutorado, eu resolvi aprofundar a discussão. E passei, então, a discutir de que forma é garantido o protagonismo das pessoas intersexo diante de um protocolo biomédico de designação sexual, que é o que eu passo, então, a falar para vocês um pouco, né? Nesse problema de pesquisa, a gente buscou passar por 3 fases. A gente teve revisão de literatura, levantamento legislativo e a gente fez entrevista com 2 pessoas intersexo, maiores de 18 anos, uma que fez a cirurgia quando pequena e teve, né, adequação de gênero, e outra que fez cirurgia e não entendeu que a cirurgia foi o caminho mais correto. Todas com 18 anos, a gente queria fazer entrevista com a criança, mas o comitê de ética não permitiu, coerentemente, porque eu não teria como interpretar os desenhos das crianças, não tenho conhecimento em psicologia. E aí, enfim, a gente conseguiu seguir o protocolo. Quem está fazendo pesquisa aqui, que vai precisar ir a campo, sabe como é uma parte complicada desse protocolo no comitê de ética, que, além de demorar, a gente termina tendo que rever, né, os nossos objetivos, porque terminam sendo, muitas vezes, precisando ser retificados, enfim, né, readequados, e são boas sugestões de fato. Então, a gente terminou readequando para 18 anos, pensando nessa experiência quando menor. A gente segue, então, a ideia do termo protagonismo, dessa vez seguindo Antônio Carlos Gomes da Costa, que fala sobre o protagonismo juvenil, que é a atuação do jovem como personagem principal. E esse protagonismo que a gente está fazendo referência, né? A gente quer saber a participação da criança como elemento principal no momento de designação sexual, que é uma decisão que impacta o corpo de forma irreversível. E aí, só para situar vocês, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1664, que entende que a criança com intersexo é caso de urgência médica e social, que tem que ter designação, tem que ter realização de exames, utilização de medicamentos, com a equipe multidisciplinar, e tem que ser feito a designação sexual o quanto antes. E a própria resolução diz que tem que ser feito o quanto antes, porque não existe estudo que indique o que acontece com as pessoas que não fizeram a designação sexual. E diz também a resolução que é melhor para os pais, porque eles ficam menos ansiosos e sofrem menos. Todos esses pontos a gente está aqui, né, analisando de maneira crítica. Como vai ter estudos a longo prazo se a gente continuar fazendo cirurgias? Não tem. E outro ponto, já tem estudo de que os pais, mesmo depois da cirurgia, não ficam menos ansiosos. Pelo contrário, ficam ansiosos para querer saber se a cirurgia deu certo, se a criança vai se identificar com o gênero que foi associado àquela cirurgia. Então, essa ideia de que seria melhor para os pais, termina que também não é uma realidade. A gente tem, em 2006, um consenso internacional, que é o Consenso de Chicago, que muda a nomenclatura intersexo, passa a chamar anomalia do desenvolvimento sexual e desordem do desenvolvimento sexual, que são termos que a literatura biomédica acolhe, mas a literatura das ciências sociais não acolhe, por entender que anomalia e distúrbio e desordem reforçam o estigma, que não seria o mais adequado. Esse consenso, ele é um avanço em relação à resolução, né, porque já indica a importância da psicologia como integrante da equipe multidisciplinar, mas ele recomenda que crianças com hiperplasia congênita 46XX
sejam adequadas ao sexo biológico feminino. Ou seja, a gente tem um encaminhamento padrão para os casos de hiperplasia adrenal congênita, que é justamente o meu recorte. Esse consenso sofre uma revisão em 2016, e ainda que na revisão eles já estejam mais flexíveis, já reconhecem a complexidade do tema, eles continuam indicando que criança com hiperplasia adrenal congênita 46XX sejam adequadas como femininas. E tudo isso mantém o padrão binário, a lógica binária, né, heteronormativa que a gente vivencia. E aí a gente passa a falar, então, dessa criança. Eu sei que a maioria das pessoas são do direito, professor Leandro? São do direito, né? A maioria das pessoas são do direito, eu acho que vocês já sabem isso, mas só contextualizando, a gente tem uma sociedade que, historicamente, nunca deu voz à criança. E aí, gente, eu já peço desculpa e licença aqui, porque normalmente pais e mães não gostam de mim. Isso é uma realidade que eu passo. Outro dia, na apresentação do pós-doc, briguei com uma pessoa, eu não queria brigar, mas ela me entendeu errado. Então, não me entendam errado, né? Ouçam com gentileza o que eu vou falar. Mas a gente tem um ditado popular na Bahia que criança e cachorro não sentam na mesa. E se isso for garantir dignidade a uma pessoa, talvez a gente precisa rever o conceito de dignidade. A gente teve o Código de Menores, que tinha a criança enquanto objeto de tutela. Aí a gente tem a Convenção sobre o Direito da Criança, que é um marco nessa mudança, né? Que vai falar que essa criança é um sujeito de direito, que tem que ter proteção integral, que tem que ter melhor interesse como base para as decisões. E no artigo 12, diz que essa criança tem que ser respeitada a opinião dessa criança. E é interessante que a ONU faz um relatório interpretando essa convenção, e a ONU diz que quando ela botou respeitar a opinião, foi entender que a opinião e a expectativa tem que ser incluída e considerada nas decisões. E ainda diz que esse não é apenas um artigo, né? É um princípio que precisa ser respeitado. E eu acho que esse é o grande X da nossa questão. A gente incorpora no nosso ordenamento com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, o respeito à opinião da criança. A gente indica que até 12 anos a gente tem que ouvir a criança e acima de 12 anos tem que considerar a opinião dessa criança. Mas a gente tem dificuldade de visualizar o como vamos fazer isso. É interessante uma fala que... Ai, meu Deus, perdi aqui a fala. Que Levesque diz que, historicamente, a sociedade adota uma posição até mesmo mística, que a família sabe o que é melhor para os filhos, né? E é muito controverso na literatura pensar no direito e no respeito à autodeterminação e participação dessa criança, quando as decisões afetam diretamente a sua vida e de maneira irreversível. Hart, ele vai pontuar que, historicamente, a criação autoritária foi entendida como a criação que possui mais êxito, deixando de lado a possibilidade de garantir voz às crianças, até mesmo porque nós próprios, na nossa experiência pessoal, não fomos criados sendo incentivados a ter voz. Eu estou falando nós porque, pelo menos, a minha criação foi assim. Meu pai, ele entende que não é não e nunca me explicou o porquê. E a gente vem de uma lógica estruturada com essa base. Então, a gente tem ainda um pensamento que, apesar de incorporar a teoria, na prática, essa teoria vem dentro de um limite. A gente sabe que no direito civil, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, né? Com o artigo 3º. A gente sabe que, recentemente, teve uma alteração grande no artigo 3º e 4º, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio garantir direitos existenciais às pessoas com deficiência. E, nesse momento, nós, civilistas, acende um alerta sobre a importância de pensar em direitos existenciais de maneira apartada dos direitos patrimoniais, já que a gente sabe que, historicamente, o Código Civil foi pensado para dar conta de negócio jurídico, de questões patrimoniais. Então, quando o Código Civil pensou
do absolutamente incapaz e no relativamente incapaz, ainda era em um processo patrimonial da vida, né? As questões existenciais ainda são muito rasas, ainda estão sendo discutidas de maneira muito rasa. Então, eu acho que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz esse alerta, né? E nos lembra que a gente tem que pensar nos direitos existenciais. Aí você poderia me dizer, Andréa, mas o absolutamente incapaz, a gente sabe que ele é representado pelos seus pais, em nome do poder familiar. E o poder familiar tem um limite, que é a proteção integral da criança, né? Que é o melhor interesse da criança. E isso é a teoria, e a melhor teoria a ser encontrada. A gente sabe que a teoria chegou a esse ponto. O difícil é visualizar a prática. E foi aí que, no doutorado, eu consegui mexer um pouco essa discussão, quando eu fui beber da fonte da bioética. Porque a bioética já tinha uma discussão de direito existencial muito mais avançada. Já falava da vulnerabilidade da criança, já falava de como era complicado definir essa criança como vulnerável e limitar essa criança. Apesar da gente já iniciar com a discussão da teoria do menor maduro, né, que é uma teoria que surge justamente por uma jovem, que vai para o ginecologista, se eu não me engano, para tomar anticoncepcional. E aí, quando a mãe descobre, a mãe se revolta com esse médico. Tem uma mosca aqui, gente. A mãe se revolta com esse médico. E aí, questiona o médico por que ele deu esse anticoncepcional para a filha dela, se a filha dela era a menor. E aí, surge, então, a partir desse hard case, né? Surge a teoria do menor maduro, indicando que quando o médico avaliasse o discernimento do menor, ele teria, então, né, possibilidade de encaminhar uma conduta que não precisaria do apoio e do aval dos pais. Pensar no discernimento desse menor é uma proposta super complexa. Pensar que esse menor, ele tem critérios para compor o conceito de discernimento é uma proposta complexa e super criticada. Criticada justamente pela dificuldade da gente pensar em nós maiores capazes sobre o conceito de discernimento. Mas aí, Seco, que é uma autora de bioética, ela, pensando nessa dificuldade de conceituar discernimento, ela traz uma proposta. E ela diz o seguinte, olha, eu acho o seguinte, que quando a decisão for irreversível, mas for adiável, a gente deve adiar para que essa criança participe do processo de decisão. E aí é nesse momento que a gente consegue encontrar, no caso na minha tese, um caminho para a minha criança intersexo. A decisão de designar o sexo, né, biológico dessa criança é uma decisão irreversível. Porque quando tira um útero, não bota outro igual. Não tem possibilidade. A medicina, eu vejo os médicos falando até que eles tentam manter os nervos para garantir não sei o que lá. Mas não é igual. Uma vez feita a cirurgia, não volta atrás. Mas, na maioria dos casos, não todos de fato, na maioria dos casos, a cirurgia não é uma questão de saúde. A cirurgia é uma questão estética, funcional. Então, quando a cirurgia não é uma questão de saúde, é uma cirurgia adiável. Porque eu concordo que uma cirurgia que é uma questão de saúde é uma cirurgia inadiável. Vamos, então, manter a vida dessa criança. Mas se não é uma cirurgia para manter a saúde, que é a maioria dos casos, a gente tem, então, uma cirurgia irreversível, mas adiável. E a sugestão de Seco é postergar para um momento futuro, que a pessoa possa decidir. Hoje no Brasil, a gente tem a professora Mônica Aguiar, que foi a minha orientadora de doutorado, entendendo como proposta a capacidade bioética, que ela chama de capacidade bioética, que aconteceria aos 12 anos, e a fundamentação dela é justamente o ECA, né, ao dizer que até 12 anos tem que ser ouvida a criança, mas a partir de 12 anos sua opinião tem que ser considerada. Então, para decisões de saúde, a gente poderia utilizar, né, essa interpretação do próprio ECA numa tentativa de fundamentação legal, né, já que no direito a gente precisa também desse respaldo para fazer acontecer. Internacionalmente, a gente tem Portugal, que tem
uma legislação que permite que maiores de 14 anos possam decidir sobre questões de saúde, e, se eu não me engano, a Austrália também já segue nesse sentido. A minha proposta em relação à criança intersexo vai nesse sentido, né, que sendo adiável a cirurgia, como é irreversível, a gente tem que postergar pelo menos até 12 anos, para que a pessoa possa ser protagonista do seu processo de decisão, e, se possível, né, decidir ou não decidir. Porque fazer a cirurgia é opcional, ainda que quase nenhum pai, nenhuma mãe saiba disso, porque termina que a gente segue uma lógica tão enraizada da necessidade de designação que a gente nem se questiona sobre a possibilidade ou não dessa cirurgia acontecer. Porque eu entendo que só assim, de fato, a gente vai garantir protagonismo à pessoa, né, que vai ter seu corpo impactado por uma intervenção irreversível. Hoje, em sede de pós-doc, eu estou discutindo o regime da incapacidade do Código Civil brasileiro à luz da autonomia progressiva da criança para decisões de saúde. E aí, a ideia, basicamente, é dar seguimento a essa discussão e entender quais são os fundamentos que os outros países estão utilizando para fazer essa distinção, né, de decisões para questões de saúde, decisões patrimoniais e outras decisões. Então, eu estou iniciando aí essa nova etapa do estudo. A minha discussão no pós-doc foi até um pouco essa, porque uma das pessoas, né, essa pessoa teve dificuldade de entender que a decisão de saúde ia se desprender da esfera penal. Ela batia na tecla de que querer que essa criança decidisse pela sua saúde e alcançar em algum momento ela ter que assumir responsabilidades penais. E a proposta não é essa, as esferas são distintas. Eu estou falando de decisões de questão de saúde. Eu não estou falando de reduzir a maioridade penal. A gente fez essa cartilha que eu falei para vocês, né, dignidade da criança em situação de intersexo. Depois eu posso mandar o link para o professor Leandro, para ele partilhar com vocês. É uma cartilha bem legal, assim, bem didática. E tem essa poesia que eu adoro, que eu sempre acho que é pertinente, né, para falar de criança intersexo, que é de Alberto Caeiro, que é um dos pseudônimos que eu mais adoro, de Fernando Pessoa, que ele diz assim: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. É preciso esquecer, a fim de lembrar. É preciso desaprender, a fim de aprender de novo. E com isso eu finalizo. Eu não sei se eu falei muito, gente, se eu falei muito rápido, mas muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição, né? Quero ouvir vocês, ouvir se vocês acham que eu estou errada, essas coisas. Podem brigar comigo, eu aceito também. Obrigado, professora, pela apresentação, foi muito boa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para abrir, né, a tela, para falar aqui do lado, enfim. Eu sei que a Jamile pesquisa o tema também. Jamile, foi que eu falei no Instagram outro dia? Sou eu mesma, que vocês falam de madrugada. Jamile falou comigo no Instagram outro dia. Oi, Jamile, prazer. Oi, tudo bem? Prazer. Tenho que dizer que você está na minha dissertação, em muitas partes dela. Maravilhosa. Me conta um pouco da sua pesquisa, Jamile. Naquele dia a gente falou rápido. Até porque eu te incomodei de madrugada, né? Bem ousada, bem cara de pau. Diferente de você que focou na autonomia no mestrado, eu não tive acesso ainda à sua tese, porque ela não foi disponibilizada, infelizmente, não vai dar tempo de citar. A minha dissertação versa sobre a questão do registro civil, em específico, voltado para os direitos da personalidade. E, realmente, o que você disse sobre o nome é uma coisa que eu nem consigo apresentar uma solução. O máximo que eu consigo indicar na dissertação é que os pais recebam um acompanhamento psicopedagogo e de psicólogos para poder, então, pensar no nome, pensar que aquele nome não vai vincular aquela criança a uma existência, que aquela criança poderá se desenvolver e depois optar para uma troca de nome e tudo mais, não se apegar a isso, né?
começar, então, que os pais... trabalhar, acho que a ideia do transgênero já, né? Que a gente fala, que as pessoas são fluídas. E, principalmente, a questão de que o registro conste a opção intersexo. Porque constar ignorado ou diverso não é reconhecer essas pessoas, é continuar ainda dando um discurso patológico, um discurso que não dá visibilidade. E a outra discussão enfrentada é por que não abolir já imediatamente a categoria sexo dos registros de nascimento, porque alguns ativistas intersexo e até de outras áreas da sexualidade, o professor Leandro estava balançando a cabeça, a doutora Valéria, a doutora Tereza também falam nesse sentido, de abolir. E por que eu não trabalho essa tese de imediato agora? Porque se eu abolir essa categoria agora, eu não vou estar promovendo nenhum reconhecimento. Eu penso que nem a mudança que o Tribunal da Alemanha fez, né? Em 2013, eles vêm e falam, olha, tudo bem, as pessoas que são intersexo, os genitores, podem deixar o registro de nascimento da criança em branco nessa categoria, até que se tenha uma definição do que, né, na literatura sempre fala por sexo predominante. E aí, em 2018, eles mudam essa ideia e diz, não, é possível preencher como diverso, porque quando eu digo para você deixar o campo em branco, eu continuo não te visualizando, eu continuo não te dando visibilidade. E aí, então, a proposta de que conste intersexo parte de uma perspectiva da teoria do reconhecimento, principalmente da teoria do Axel Ronen, que ele vai falar que esse reconhecimento ele se dá em 3 esferas. 1, que é a relação de amor, 2, a do direito, e 3, a de solidariedade. Então, a pessoa precisa ser reconhecida no seu seio familiar, ela precisa ser reconhecida pelo direito e ela precisa ser reconhecida pela sociedade. E a dissertação, então, conclui e defende que, no momento em que eu puder colocar intersexo, que é o nome social que as ciências sociais usam, né, diferente do nome patológico médico, isso vai provocar tanto uma reflexão de mudança no posicionamento médico, como também vai levar a sociedade a conhecer o tema, a falar sobre o tema, e quem sabe isso ganhar as mídias, que nem foi a questão trans, né? Enquanto não se tinha um nome para definir, enquanto as pessoas não tinham um nome para chamar, um nome para pesquisar, um nome para conhecer, as pessoas continuavam invisibilizadas e patológicas. Então, é nessa perspectiva que eu abordo a intersexualidade. Ah, legal, Jamile, arrasou aí. Jamile, só deixando assim uma possibilidade de discussão também, viu? Eu acho que você segue uma linha de raciocínio muito bem fundamentada, mas talvez valha a pena, né, assim, entrar nas páginas do movimento, né, do pessoal mesmo, dos ativistas. Ah, eu vi. Porque eles têm ainda uma dúvida sobre se querem a palavra, o termo intersexo, sabe? Ainda tem divergência, assim. Eles têm uma dúvida, inclusive, se querem caracterizar como sexo, né? Tem várias páginas ativistas que não caracterizam nem como um terceiro sexo. E eu acho que vale a pena você incluir que os ativistas ainda estão nessa divergência, né? Que tem esse eu incluí o então... argumento contrário. Né? Até para deixar válido que eu pesquisei, que tem esse entendimento contrário. Eu acho que uma das principais páginas é Bruxelles Intersexe, Úrsula Intersexo. Ela é uma das principais páginas, acho que é do México, que defende a questão de não falar sobre um terceiro sexo, porque eles não entendem dessa forma. Eu vi, acho que uma outra página da Austrália, eu vi infinitas páginas do Instagram, até te mando depois, se você quiser também, a gente troca páginas. Pois mande. Aí, aqui no Brasil, a Amiel também segue ainda uma divergência, né? Assim, a Amiel que tem um observatório de intersexo, e aí vale a pena seguir a página também. Sim. Ainda segue uma discussão de divergência mesmo. O próprio movimento ainda está se construindo, né? Porque o movimento intersexo é um movimento muito recente, assim, em termos Brasil, pelo menos, né? A inclusão do intersexo é nova, né? Mas é nessa linha. Obrigada, Andréia. E obrigada pela sua dissertação linda, que fundamenta muitos tópicos da minha dissertação, que, óbvio, eu tive que passar pela autonomia da criança para poder chegar no registro, né? Então, sua dissertação está com carinho citada. Muito obrigada. Pois é, a tese, por conta da pandemia, a UFBA ainda não liberou. Eu até mandei e-mail esses dias reclamando, porque eu estou sem diploma ainda, né? Então, a professora Mônica, ela foi fazer banca em fevereiro, na Unicesumar, que é onde eu faço mestrado. E aí, eu conversei com ela, ela falou, olha, a
a tese, porque você fez a tese com ela também, né? A tese da minha orientanda tá cheio de material de pesquisa empírica, aproveita os materiais empíricos. Eu e a minha orientadora, a doutora Valéria, falando, eba, né? Ótimo, porque minha pesquisa não era empírica, e graças a Deus que não era, porque a pandemia teria acabado com isso. Aí eu fui procurar, super feliz, a tua tese. Cadê a tese? Não estava disponível. Terrível, velho. Terrível, terrível. Eu espero que eles resolvam isso nos próximos meses. Lamento aí. Lucas faz uma pergunta que Jamília até já respondeu, né? Ele perguntou por que o termo sexo ignorado é incorreto. Não é que seja incorreto, né? Que o movimento vem trazendo essa discussão que Jamília falou. Falar que é ignorado é repetir a lógica binária, é repetir que esse sexo, né, não foi informado, é excluído, e é repetir uma exclusão que não se quer, né? Que não se gostaria. E talvez não indicar o sexo seja o caminho mais adequado. O professor Leandro tem uma explicação que até de um enunciado, não foi, professor? Que é de que não é um fato obrigatório a indicação do sexo para a certidão de nascimento. E é a interpretação que hoje seria a melhor para a gente conseguir incluir esse encaminhamento, né? Porque se a gente pensar nos motivos pelos quais a gente precisa da indicação do sexo, a gente termina tendo fatores como previdência, alistamento militar, aposentadoria, que são fatores que acontecem, sei lá, aos 16, 18 anos, além de que, se existem múltiplas possibilidades, a gente pensa em caminhos diversos, né? E não fique limitando a essa lógica. Cotas, mas a gente tem cotas para intersexo, para feminino e masculino? Cotas seria para racial, a gente tem racial, tem trans. Para partidos políticos, para eleição. Sim. Pois é, mas aí a gente segue uma discussão que limita, né? E talvez a gente possa pensar em outras possibilidades, em outras discussões. Eu estava na discussão do CNJ, e na discussão do CNJ tinha uma pessoa trans, que era uma mulher trans, que era casada com um homem trans. E aí a discussão era sobre registro civil, eu estava lá por causa do intersexo. E aí essa mulher trans falou que ela não podia adotar o nome social, ela não queria a decisão do STF de retificação do nome no cartório, porque ela, deixa eu pensar, eu sempre erro, o marido dela quer ter filho. Então, o marido, para engravidar, tem que continuar com o registro de sexo biológico feminino, porque só com o registro de sexo biológico feminino ele pode acessar a ginecologista no SUS, porque a gente precisa ser do sexo biológico feminino escrito no papel para acessar o SUS. Não precisa ter ovário para acessar o SUS. Tem que ter sexo feminino escrito no papel. E aí, na hora que ela falou isso para mim, eu fiz, para isso, né? Olha como a gente limita as discussões por uma necessidade de marcar um quadradinho. Essa pessoa não pode retificar o nome, porque para acessar o ginecologista, ela tem que ter escrito no papel que ela é de sexo feminino, e não no órgão. Isso é muito doido, assim. Eu fiquei, na hora, assustadíssima, pensando assim, a gente está se limitando, sabe? Quitéria perguntou aqui, gostaria de saber se os médicos têm algum preparo no sentido educativo social sobre o tema. Quitéria, eu tenho uma sorte, porque a experiência do ambulatório de genética da Bahia é uma experiência muito positiva, né? Primeiro porque a professora Ana Karina Canguçu Campinho é psicóloga no ambulatório há 10 anos. Então, ela já vinha, assim, como um ponto de resistência dessa lógica puramente biomédica. E os médicos respeitam muito o trabalho dela. Então, eu acho que isso faz um diferencial lá no ambulatório, né? Mas é claro que é um ambulatório médico. E é claro que eles seguem uma lógica médica, biológica, né? Padronizada por um princípio da beneficência, de que eles sabem o melhor a partir de exames. Então, ainda essa experiência positiva, ainda é uma experiência biomédica. E termina que na formação regular dos médicos, intersexualidade passa de maneira transversal, né? E termina que não é um acesso a todos os médicos. Tanto que a gente tem muita conduta inadequada nas histórias dos intersexos que contam, né? Então, a gente ainda está aquém do que seria o ideal de formação de um médico, mas eu sempre acho, Quitéria, que a gente está no caminho, sabe? A gente tem um eixo humanitário que foi acolhido há pouco tempo na formação do médico, a bioética
foi incluída há pouco tempo na formação do médico, mas os novos médicos já estão vindo com um outro olhar, né? Então, eu acho que isso é sempre um pensamento para frente mesmo, um pensamento de que vamos mudar isso, de que vamos ter médicos com olhares mais humanos, e que isso já vem acontecendo. Claro que não é uma regra geral. É isso. Jamile, Andréa, foi apresentado um projeto de lei na Câmara de Deputados na Argentina, e esse projeto traz algumas considerações sobre a capacidade do menor intersexo. Define algumas idades e tal. Ah, legal, Jamile, eu vou olhar, não conheço, né? Vou incluir. Ele foi apresentado dia 2 agora, é super recente. Legal. Vou dar uma olhada também. E ele indica que idade? Você viu? Eu estou olhando agora, na verdade, eu não tinha visto antes. Pelo que eu vi, ele define que adolescentes de 13 a menor de 18 anos devem se manifestar, têm o direito de se manifestar, se ficar demonstrado a capacidade sobre o seu próprio corpo. Menos de 13 anos não seria possível nenhuma manifestação e teria que resguardar o direito da autonomia. Foi o que eu entendi até agora no artigo que eu estava lendo. Então, eles pensam numa capacidade bioética de 13 anos, né? Uhum. Amanda, professor, existe algum apoio psicológico para os pais, família, neste caso, para entenderem sobre a questão, inclusive, pois pode ser para algumas famílias um assunto desconhecido. Amanda, para a maioria das famílias, o assunto é completamente desconhecido, exceto quando a família já passou por isso com outro bebê. A gente tem uma pessoa no ambulatório que está no 3º filho intersexo, porque tem uma carga genética muito forte nessa discussão. Então, assim, em geral, as famílias realmente não sabem. No ambulatório da Bahia, tem Ana Karina Canguçu, que atende as pessoas e atende as famílias também. A gente tinha, em 2013, na época da minha dissertação, uma roda de conversa sobre intersexo, que era bem legal. Acontecia toda semana com as pessoas que estivessem no ambulatório. Mas aí, com minha ida para Barreiras, a gente terminou se distanciando desse projeto, que é uma ideia que retome, né? A gente discutia a própria cartilha com as famílias, mas num processo de acolhimento mesmo, na ideia da gente falar sobre como um início para conseguir desmistificar esses tabus e essas condutas, né? Porque o silêncio termina sendo o caminho da salvação para essas famílias. Já que ninguém sabe, então é melhor que ninguém saiba mesmo. É isso. O professor quer falar alguma coisa? Eu sempre quero, não tem jeito. Sou sempre uma pessoa que quer falar, ainda mais os temas que a gente trata aqui, não tem como escapar. O trabalho da André é muito interessante, né? Como ela mesma disse, oportunidade de fazer parte da banca de André foi muito interessante. Uma discussão muito complexa, principalmente porque vai além da discussão sobre a figura do intersexo, mas necessariamente passa por uma discussão que é da base, né, da essência do direito civil, que é a discussão sobre capacidade, autonomia e por aí vai. Uns pontos que são muito importantes da gente considerar e pensar nesse tema, e aqui trago só algumas provocações baseado naquilo que a Andréa falou e naquilo que a gente normalmente discute quando fala sobre isso, mas é principalmente pensar sobre a questão... Voltou? Travou? Voltou? Voltou? Voltou agora. Agora voltou? Voltou? Vamos lá. Então, mas principalmente pensar em questões que são eminentemente médicas em algum momento, né? Como, por exemplo, em que momento que a cirurgia ela deixa de ser estética e passa a ser terapêutica. Porque vai ter um momento, ou pode ter um momento, em que esse ponto venha a surgir. E não por um critério atrelado a um aspecto físico, mas atrelado a um aspecto psicológico. Então, isso pode ser um problema sério para a gente descobrir num momento qualquer. A gente nota também uma necessidade social muito grande de uma, abro aspas, normalização das pessoas, que acho que a gente pode até mudar a palavra normalização por uma padronização. A sociedade tem um pouco de medo daquilo que não está dentro do padrão esperado por ela. E isso acaba gerando uma série de consequências nesse contexto em que nós estávamos tratando até aqui. E eu acho que tem um ponto que acaba normalmente passando ao largo e é próximo de algo que
a Andréa trouxe no final da sua exposição, que é exatamente pensar vou inverter a perspectiva do trabalho de Andréa, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante quando, da tese dela e da banca dela também, que é a seguinte figura. Eu corro o risco também de que o Ministério Público, em alguma localidade, entenda que o fato dos pais não agirem pensando na realização dessas operações em favor dessa criança, seja motivo suficiente para uma discussão de abandono ou até mesmo de perda do poder familiar. E isso é algo muito complexo dentro dessa perspectiva. A Andréa participa das atividades que são desenvolvidas pela ABRAE também, que é a Associação Brasileira de Intersexo. A gente tem uma série de discussões lá. No CNJ agora, nessa discussão que está sendo travada lá, eu tive a oportunidade de encaminhar para a ABRAE um parecer sobre esse tema, que foi anexado na defesa, acho que foi Pauliotti quem fez quem postulou, né, quem apresentou a defesa ao final, e depois, com autorização da ABRAE, eu disponibilizo essa defesa para que todos tenham, o parecer, para que todos vejam. Provavelmente deve sair na próxima revista, tá, Caio? Provavelmente. Mas uma das grandes questões é exatamente essa dificuldade que a gente encontra na prática entre o que os médicos querem e o que os juristas querem. E, principalmente, o que a pessoa intersexo quer. E eu acho que aí é uma coisa bem complexa para a gente ver. Há um tempo atrás, nesses grupos que eu acompanho, do pessoal da ABRAE e tudo mais, teve uma discussão que eu jamais tinha imaginado, que a discussão era se a expressão correta era intersexo com I minúsculo ou com I maiúsculo. E quando você vê as pessoas da militância falando, você para prestar atenção e nota que existem elementos, existem conceitos ali que são extremamente relevantes e que muitas das vezes os juristas e os médicos não estão preocupados. Então, isso é muito relevante a gente considerar também. Penso eu que nós, do mundo jurídico, temos que ter cuidado de saber qual é a nossa situação dentro dessa relação como um todo. A gente é o último ponto dessa fila, numa certa medida. Acho que primeiro vem as pessoas que padecem dessa realidade, depois a gente tem que ver o que os médicos, em análise com essas pessoas, entendem ser o mais adequado, para que só depois nós, do direito, podermos nos manifestar sobre isso. Em que pese o legislador falar, né, na Lei de Registros Públicos, da necessidade da imposição de um sexo nos documentos, não existe no texto da Lei de Registros Públicos nenhuma obrigatoriedade para a utilização de determinadas expressões. Então, talvez aí esteja a solução para colocar qualquer outra palavra na certidão de nascimento que não seja masculino ou feminino, ou homem e mulher. Mas a gente ainda vive nessa figura, como eu disse há alguns instantes, da padronização, que exige que a gente faça essa escolha por uma determinação vinculada à figura binária. Essas eram as minhas considerações, Caio, e se você autorizar, e se, claro, André autorizar, eu finalizo a nossa gravação aqui, para a gente poder continuar as nossas discussões aqui de uma maneira mais tranquila, tá bom? Posso encerrar? Caio? Pode, professor, melhor. Então, interrompida a gravação, e, para que fique constando, Andréa, mais uma vez, muitíssimo obrigado, é um prazer, tá? Eu que agradeço, professor.